Fala, gente! Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo aqui do Carreira do Advogado. Pessoal, é um prazer imenso ter vocês aqui comigo, dividindo mais uma vez esse tempo, esse espaço aqui dentro de um de nossos bate-papos. Qual é a ideia por trás desse bate-papo do Carreira do Advogado? Eu sempre gosto de falar isso para que a gente alinhe as expectativas, né, ao longo da nossa conversa e saibamos exatamente o que vamos fazer aqui. O objetivo central aqui do bate-papo Carreira do Advogado é criar esse ambiente mais direto, criar esse ambiente objetivo como esse aqui, onde a partir disso a gente vai pegar um tema específico e conseguir avançar dentro desse tema específico da forma mais prática possível. Hoje a gente vai estar vendo essas revisionais relacionadas a imóveis, especificamente dentro da réplica, um tema específico, dentro de um tema específico, e a gente desenvolver toda essa parte prática desse tema específico. Então essa vai ser a nossa conversa de hoje, esse vai ser o nosso bate-papo. Aproveita você que está aí nesse exato momento, já clica, isso mesmo, clica aqui abaixo, deixa o seu like, tá bom? Aproveita também na oportunidade, já se inscreve em nosso canal, aproveita para você se inscrever em nosso canal constantemente. Nós temos aqui trabalhando diversos bate-papos, temos trazido aqui diversos cenários e diversos assuntos interessantes no YouTube. Para que você possa estar a par disso tudo, você precisa estar inscrito em nosso canal. Então já corre aí, deixa o seu like, já corre aí, se inscreve em nosso canal e aproveita também, você que está aí, já coloca de onde você está falando, quais são suas expectativas para a nossa conversa aqui. Essa vai ser a ideia por trás do bate-papo. Inclusive, né, uma especificidade aqui, que a gente ao longo da nossa própria conversa vai ter tendo a oportunidade de estar tirando dúvidas, de estar conversando, estar dialogando, estar construindo todos esses aspectos das ações revisionais de financiamento de imóveis com o objetivo de vencer. Então, já coloca de onde você está falando, quais são suas expectativas, se você já tem atuado com esse tipo de ação, isso vai ser muito bacana até para a gente direcionar algumas coisas ao longo aqui do nosso bate-papo. Gosto de ser objetivo e gosto mais ainda de ser direto naquilo que está fazendo, até para honrar o tempo de vocês, né? Todo mundo que está aqui comigo tem um objetivo muito claro e definido, que é justamente estar trabalhando essa parte prática disso tudo. Estou vendo aqui até a doutora Cida fala diretamente de Caratinga, em Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, doutora Cida. É um prazer ter Vossa Excelência aqui conosco, ter Vossa Excelência marcando esse tempo e esse espaço aqui com a gente. Vai ser muito bom estar dividindo aqui ao longo do nosso bate-papo. Estou com a revisional de financiamento de um apartamento. Show de bola. A gente vai ter a chance de estar conversando sobre isso ao longo aqui. Como é que a gente vai estar atuando dentro dessa revisional? Pode ter certeza que está na hora, no lugar certo aqui. Seja bem-vindo aqui. Pessoal, vamos começar. Quem chegou aí, já deixa o seu like. Quem chegou aí também, já aproveita a oportunidade para se inscrever aqui em nosso canal, tá ok? Vamos lá, começando nesse exato momento. Para quem não me conhece ainda, tá? Sejam muito bem-vindos aqui. Eu sou o professor Elicelton Farias, eu sou especialista em Direito Bancário aqui do Carreira do Advogado. Hoje temos uma atuação em todo o país, com nossos mais de 30 mil alunos e mais de 10 anos de experiência, sendo hoje uma referência nacional do direito bancário aplicado principalmente à prática jurídica, com nossos mais de 20 cursos validados por advogados em todo o país, tendo uma comunidade ativa hoje de milhares de advogados. Então, nesse exato momento, isso aqui não é só um bate-papo, é uma oportunidade de fato você estar incluído dentro dessa lista de alunos, de fato você ter essa vivência acadêmica junto aqui ao Carreira do Advogado. É isso que nós vamos fazer agora. Seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo a tudo aquilo que a gente tem feito ao longo dos últimos anos. E, pessoal, qual vai ser o ponto de partida aqui do nosso bate-papo? Como é que a gente vai estar dividindo ele? A gente vai dividir esse bate-papo em 3 aspectos práticos e processuais. Hoje a gente vai estar entrando muito nessa parte de processo revisional. E a gente vai estar entendendo, num primeiro aspecto, nesse primeiro momento, toda a estruturação desse processo revisional. Como ele é feito, o que ele é feito na parte processual, o que ocorre dentro desse processo. Logo em seguida, a gente vai estar entendendo como construir uma parcela desse processo, que é justamente essas réplicas, porque elas são tão interessantes, porque você precisa ter um cuidado especial nesse tipo de demanda. E logo em seguida, a gente vai estar construindo, ainda fazendo parte desse processo, algumas estratégias que você, como advogado e advogada, pode não só estar utilizando ao longo do próprio processo, mas também na hora de construir suas réplicas e audiências. Então a gente vai estar vendo tudo isso
a partir desse exato momento e está construindo todo esse cenário por trás dessas ações revisionais. Reforço aqui mais uma vez, sejam bem-vindos, tá? Quem está chegando agora, deixa aí o seu like para que outros colegas advogados, inclusive, possam vir participar. E se inscreve no nosso canal também para você estar a par de tudo e também para você poder conversar aqui no chat. Mais uma vez, isso aqui é um bate-papo, e como bate-papo a gente vai estar conversando, tirando dúvidas, dialogando. Só para que você faça tudo isso, é necessário que você esteja inscrito em nosso canal. Ó, logo aqui abaixo tem um botãozinho para se inscrever, já clica nele também. E mais, vamos lá. Pessoal, vamos entender o passo a passo por trás dessa revisional de financiamento de imóveis. Esse é um tipo de ação que ela tem uma blocagem muito boa, é uma ação que a gente tem uma demanda muito grande. Revisional de financiamento de imóveis. Show de bola. Então, a gente aqui temos uma ação que, no primeiro aspecto, ela tem uma demanda muito grande. Isso é o primeiro aspecto que a gente precisa. Ela habita dentro desse mundo das revisionais. Quando a gente fala esse mundo das revisionais, eu não quero isso, eu quero isso aqui. Ó. Demanda muito grande. Eu acho que eu vou fazer assim, vai ser mais interessante para a gente aqui. Ó. Pronto, aqui. Revisionais. Mundo das revisionais. Certo? Show de bola. Dentro desse mundo das revisionais, nós temos três ações especificamente que você, como advogado, precisa estar atento. Elas são primas e são valiosas. A primeira delas é a revisional de empréstimos, certo? Logo no segundo aspecto, a gente tem a revisional de veículos, isso mesmo, revisional de empréstimo. Eu tenho um empréstimo com juros abusivos, tarifas abusivas, eu entro com ação revisional. Eu tenho um veículo, tenho um carro que estou pagando dinheiro demais nesse carro, parcela muito alta, juros muito altos, tarifas muito altas nesse carro, eu entro com a revisional. E agora, um outro aspecto, que é a revisional de imóveis. Essas três ações, elas são primas e compõem esse mundo das revisionais. Professor, mas tem outras ações? Tem, eu sei disso. Existem outras espécies de revisionais para outras áreas e outros mecanismos. Mas as principais do direito bancário, aquelas que a gente tem uma demanda gigantesca, aquelas que a gente tem dinheiro envolvido, aquelas que a gente consegue montar um negócio, aquela que eu consigo crescer na advocacia, fazer a coisa acontecer na advocacia, basicamente são essas três. Essas três, elas se comportam muito bem. A gente tem uma demanda grande porque elas mexem, até entrando no aspecto mais psicológico, com três sonhos de todo brasileiro nesse país. Que é o sonho de uma casa própria, é um sonho de um imóvel, de um veículo próprio, um carrinho para andar, e é um sonho de ter sempre um dinheirinho extra para estar fazendo uma reforma XYZ. Essas três ações, elas habitam o sonho brasileiro. Então, se elas habitam o sonho brasileiro, significa que tem centenas e centenas e centenas de pessoas, nesse exato momento, que estão financiando imóveis, financiando veículos, e pegando empréstimos com os bancos. Os bancos, eles sabem disso, então aproveitam não só para vender os produtos bancários, propriamente dito, mas está sempre embutindo dentro desse tipo de negócio, dentro desses tipos de negócios, juros abusivos e tarifas abusivas. Então a gente tem essa blocagem dessas ações. Dentro desse mundo das revisionais, a gente vai ter uma análise de duas coisas que sempre está ocorrendo aqui. Revisional de imóveis. Vou colocar aqui que é para a gente ser mais... que é a taxa de juros e logo em seguida as possíveis tarifas. Certo? Quando a gente está dentro dessas ações, isso vai ser comum em empréstimos e veículos, mas especificamente em imóveis a gente tem as variações. A taxa de juros e as tarifas. O que a gente vai estar analisando aqui? Como é que foi essa projeção dessa taxa de juros no tempo. E como é que foi a projeção dessas tarifas no tempo? Os imóveis, eles têm uma característica muito especial, porque o prazo deles é muito grande. Geralmente, quando a gente financia um veículo, um carro, financia em quantos meses? 60, não é isso? 5 anos. Quando a gente faz um empréstimo, é mais ou menos a mesma coisa, 60 e alguns empréstimos até 84 meses, ali mais uns 8 anos. Então, a gente sempre fica nesse espaço-tempo de 5, 6, 7 anos, 5, 6, 7 anos. Quando a gente entra no mundo de imóveis, a gente já pula para outro lapso temporal.
a gente já não mais discute 5, 6, 7 anos. A gente já começa a discutir 15 anos, 20 anos, 25, 30 anos. Então, por ter essa projeção de juros no tempo, a existência dessa projeção de juros no tempo faz com que essa revisional de imóveis ganhe outro paralelo, ganhe outro mecanismo. Toda essa análise de juros no tempo, projetado mês a mês durante 15 anos, 20 anos, 25 anos, causa todo esse impacto financeiro. Então, a gente tem essa característica muito grande. Outro ponto que merece atenção dentro dessas revisionais de imóveis é que elas se aplicam para a gente estar alinhado bem com os imóveis que foram financiados por bancos privados, tá bom? Por que eu já gosto de falar isso? Para você não gastar muita energia dentro de teses que podem levar a nada para lugar nenhum, porque a gente ainda tem uma grande parcela de imóveis que são financiados pela Caixa Econômica Federal, e por ser da Caixa, eles são imóveis que acabam tendo um lapso público atrelado a esses programas Minha Casa, Minha Vida, que muitas vezes a taxa de juros ou as ilegalidades elas já são bem baixas. Então são processos que não vale a pena. Então a gente entra numa blocagem de revisional de imóveis aqui, relacionado especificamente a imóveis, seja de um padrão um pouco elevado. Ou seja, imóveis que eu tenho ali um valor de 700 mil, 1.500.000 reais, ou seja, são imóveis que eu já tenho um valor muito grande de mercado. Então eu tenho essa segunda variação aqui relacionada a imóveis financiados por bancos privados. Nesse aspecto, surge outro cenário, esse outro cenário aqui, que é a gente entrar com essa blocagem das ações revisionais. Então, dentro de uma ação revisional, a gente vai estar discutindo esse cenário aqui, ó. Dentro de uma ação revisional, a gente vai estar discutindo a taxa de juros, pedidos principais. A gente vai estar discutindo a taxa de juros, e logo em seguida também as tarifas. Dentro dessa ação, a gente vai estar apresentando um bloco de documentos. E esses documentos são, primeiramente, a documentação básica do cliente, logo em seguida, a documentação básica do cliente. O que vai estar acontecendo aqui? Vou estar apresentando também contrato do imóvel. Vou precisar estar apresentando o contrato do imóvel, exatamente todo o impacto financeiro sobre o contrato desse imóvel. Vou estar apresentando o panorama da planilha da taxa de juros. Logo em seguida, para eu estar trabalhando nos pedidos que é gratuidade judiciária, todo a renda do autor, vou estar apresentando isso aqui também, e logo em seguida, demais documentos da contratação. Até, doutora Cida, a ação que eu tenho, o financiamento é de 60 meses pela Caixa Econômica. Perfeito. Só que a Caixa Econômica, ela é um banco, até uma boa observação, vou até ser bem enfático aqui, até para a doutora Cida e os demais aqui. Por bancos privados, eu vou ter no exercício, eu vou ser mais direto, no exercício de capital privado. Porque a Caixa ela é um banco público, mas muitas vezes ela faz financiamento como um banco qualquer e faz justamente, faz pagamentos, faz tudo isso como um banco privado. Qual é a ideia aqui para a doutora Cida e todo mundo em relação a imóveis? Os imóveis eles têm muitas taxas reguladas, seja pelo Minha Casa Minha Vida e pelo sistema financeiro de habitação. Se o financiamento que você está é pelo Minha Casa Minha Vida, muitas vezes não vale a pena revisionar, porque as taxas elas não vão bater. Elas não vão bater com a taxa de juros do Banco Central, se eles são pelo Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo já para baixar a taxa.
Agora, se essas taxas elas são pelo sistema financeiro de habitação, seja em relação à Caixa Econômica, atuando como banco privado, sem problema nenhum, seja em relação a um banco privado atuando nessa condição propriamente dita, aí nesse caso não tem problema nenhum, eu posso estar efetuando a revisional, não tem problema não. Então, Carol, professor, eu já faço passeio com os caras de advogado, porém tem algumas dúvidas sobre revisionagem de empréstimo, não quero esperar até o dia 6 para ter dúvidas. Posso aguardar o final da aula e mandar por aqui a dúvida? Senhora Carol, tem tanto a área do aluno que eu sempre respondo, eu respondi inclusive ontem, já bati todas as dúvidas, mas no finalzinho a gente pode até conversar um pouquinho aqui. Vou aguardando, no final a gente vai conversando aqui, como a gente está nesse papo mais descontraído, a gente vai trocando uma ideia ao longo da nossa conversa aqui. Fica tranquilo? Então, vamos lá. Feito isso aqui, a gente construiu essa documentação básica do cliente, contrato de imóveis e a planilha da taxa de juros. E aqui é onde entra um segredo que muita gente acaba sofrendo e muita gente acaba tendo problema, que é a formatação dos cálculos dentro dessa ação revisional. Por exemplo, eu estou aqui com a calculadora do Carreira do Advogado. O que a gente fez? A gente começou aqui a trabalhar em relação a essas negociações. Quando eu tenho uma negociação, eu preciso verificar exatamente a taxa de juros e o que ocorreu ou deixou de ocorrer para mostrar para o juiz esse impacto financeiro. Então, por exemplo, eu tenho aqui um financiamento de um imóvel. Deixa eu ver aqui, financiamento de imóvel. Pronto. Vamos imaginar, até pegar o exemplo doutora Cida que está aqui com a gente, que a taxa de juros anual, algo mais ou menos assim, que a taxa de juros anual que está lá dentro desse contrato, ela foi de 15,5, tá certo? Uma taxa de juros anual de 15,5. Logo após isso, a gente vai trabalhar a taxa de juros anual correta. Vamos imaginar que para esse caso específico, a taxa correta era de 12,3, tá certo? O valor financiado, vamos dizer que esse imóvel foi de R$200 mil, certo? R$200 mil. O prazo do contrato em anos, 60 meses é 5 anos. E os anos que já foram pagos, nesse mesmo caso aqui, é de, por exemplo, 3 anos. Imagina que esse cliente pagou 3 anos. Feito isso aqui, ó, olha só o que a gente já conseguiu ver. A diferença paga entre os meses, ele já fez a própria conversão, é de R$291. E a redução da dívida do mês 36, que é o mês que ela fez aqui, é de R$10.478. Ou seja, o novo saldo devedor é R$90.530. Então, todas as vezes, por mais uma vez eu sempre falo, as ações revisionais, elas são ações matemáticas, tá certo? Você não tem como trabalhar essas ações se você não fizer os adequados cálculos. Por exemplo, você só tem como entrar com ação revisional se você apresentar planilha de cálculo. Não tem como, senão você vai perder o processo. É como muita gente perde aí e fica falando das ações. Perde porque não tem cálculo. É só isso, gente. Você está entrando com ação matemática. Você está entrando com ação matemática. Por exemplo, vamos dar um exemplo, outro exemplo. Imagina que o nome do cliente está no SPC e no Serasa. Um processo simples, muita gente conhece. Imagina você entrar com ação sem um comprovante que o nome do cliente estava no SPC e no Serasa. Não existe processo. O cliente quer entrar com uma ação trabalhista, mas ele sequer trabalhava. Não existe processo. É mais ou menos essa lógica. O cliente quer se aposentar, por exemplo, estou até trazendo assim umas áreas que nem são minhas, estou até falando bobagem. O cliente quer um auxílio-doença. Como é que ele vai ter auxílio-doença se ele nem doente está? É a mesma lógica, gente. Como é que você vai entrar com ação revisional, com ação matemática, se você não apresenta os cálculos? Entendeu? Tá respondendo como conseguir a calculadora. Tem no curso? Tem sim. A gente vai estar já falando um pouquinho sobre alguns cursos que a gente tem aqui. E dentro desse específico de imóveis, a gente trabalha com a calculadora específica. Feito isso aqui, já trouxe aqui. Olha essa taxa no Banco Central, igual ao empréstimo? Não, aqui é 12,3. Eu estou dando um exemplo só. Assim. Feito isso aqui, olha aqui o que nós temos. Nós temos a evolução de dívida. Nós temos a diferença de parcelas entre os meses, a diferença consolidada, o cliente já pagou aqui dentro dessa operação R$10 mil, 478, e o novo saldo devedor dele aqui é R$90 mil. Segue a mesma lógica, por exemplo, se eu tenho aqui um financiamento de imóvel que já foi quitado. Diferente do exemplo anterior que ele está pagando, nesse financiamento de imóvel aqui já houve a quitação. Vamos botar, estou botando aqui a título de exemplo. 15,3 o contrato,
A taxa anual correta é 12,2, vou botar assim. O valor financiado foi 200 mil, não foi lá? 200 mil reais. O prazo do contrato em anos, 5 anos, e a correção monetária. Quando eu clicar aqui, ó, eu tenho um valor consolidado no tempo. Vamos imaginar que, diferente daquele outro, que o financiamento do imóvel ainda estava em curso, nesse aqui especificamente, o financiamento do imóvel já foi quitado, ou seja, é um contrato que ele já foi quitado. Imagina, ele começou pagando em 2019, terminou agora em 2024, quer entrar com ação adicional. Pode. Qual é o prazo prescricional? 10 anos. Tem problema nenhum. Nesse cenário aqui, ó, a gente vai ter um valor consolidado no tempo, que deu R$ 17.079, ou seja, o cliente nesse contrato, em razão dessa diferença da taxa de juros, pagou a mais aqui R$ 17.079, ou seja, mais uma planilha de cálculo que, diga-se de passagem, eu vou anexar dentro do processo. Essas planilhas, tanto é que você vai preencher aqui, tá? Todos os dados do cliente, todos os seus dados da OAB, escritório, e-mail, telefone, tudo certinho, você precisa preencher isso. Essa planilha vai ser colocada como PDF dentro do processo. Bom, então vamos lá. Apresentei a planilha de cálculo, as demais documentações, vou estar peticionando a minha ação. E aqui surge uma característica muito especial, que faz parte até do nosso cenário. Alguns trâmites processuais. Vou até colocar isso aqui sobre essa ação especificamente. Primeiramente, algumas observações. Essa ação é na justiça comum, certo? Seja pelo valor, geralmente a gente está discutindo valores mais elevados, é um imóvel, gente. Qualquer imóvel, a maioria dos imóveis são financiados, e qualquer imóvelzinho a gente sabe aqui, ele chega a 200, 300 mil reais com muita facilidade. Qualquer imóvel, eu estou falando de imóveis de alto padrão, não estou falando nada disso. Qualquer imóvel hoje no Brasil chega a 200 mil reais, vocês sabem disso. Então vai ser a justiça comum em razão dessa problemática que falou de causa. Feito isso, a qualificação, que vai ser as duas partes, né? Seja o seu cliente e posteriormente a instituição financeira. Outra coisa importante, entrei com o processo. Existem alguns juízes que determinam a audiência de conciliação. Porque a gente está aqui no procedimento comum ordinário, audiência do 334 do CPC, certo? Audiência aqui, 334. Alguns juízes. Outros juízes intimam a parte para que demonstre se tem interesse ou não em conciliar nesse tipo de demanda. Qual é uma dica que tem ocorrido muito com esse tipo de conciliação bancária? Os bancos eles têm buscado as conciliações extrajudiciais. Então, fica atento à conciliação extrajudicial. Muitos bancos têm buscado esse tipo de conciliação, ou seja, entra em contato com o advogado para buscar um meio termo para esse tipo de demanda, principalmente para evitar o risco da repetição do indébito, né? Termina sendo uma ação muito cara para o cliente se ele tomar a condenação na repetição do indébito. Então, existe audiência de conciliação pelo 334 e muitas vezes os bancos podem fazer a solicitação. Logo em seguida, vai ser apresentada a contestação. Nessa fase processual é mais ou menos isso aqui, não tem muita coisa não. E aqui começa a vir algumas surpresas, principalmente a título contratual, e a gente já começa a trabalhar na réplica. Porque essa contestação ela vai ser formada de alguns cenários. Primeiramente, as preliminares. As preliminares bancárias, elas vão por que caminho? Falta de interesse de agir, muitas vezes, falta de requerimento administrativo, requerimento ADM. Ela vai pedir aqui também ausência de justiça gratuita, sim, porque a gente está falando, muitas vezes eles fazem essa discussão, está lidando com imóvel de 100, 200, 300, 400 mil reais, não faz sentido a liberação da justiça gratuita, então a ausência da justiça gratuita. Então, claro, obviamente, pessoal, isso aqui vai funcionar só se o seu cliente for beneficiário. Se de fato não for, você já vai entrar com essa ação sem o pedido da justiça gratuita. Falta de prioridade processual se for prioridade processual. Deixa eu só botar isso aqui. Ausência, justiça gratuita,
a ausência de prioridade. Quando eu trabalho essas preliminares aqui, tem algo muito importante para a gente ver a título de réplica, que assim é um dos corações aqui da nossa conversa. Pessoal, em processos bancários, e aqui vai uma dica, eu sei que muitos de vocês atuam com as revisionais de imóveis, muitos de vocês atuam com as revisionais de empréstimo, outros estão vendo isso como oportunidade, estão querendo entrar na área bancária, tem todo mundo um pouquinho aqui, né? Uma estratégia que eu costumo usar dentro das ações bancárias específicas, e vocês podem replicar, é prever os passos da instituição financeira e fechar as respectivas brechas. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, a réplica ela tem o objetivo de rebater algumas preliminares, as preliminares apresentadas, reforçar naturalmente o mérito da ação e também reforçar alguns argumentos chaves que vão fazer uma diferença ao longo do próprio processo. Então, por exemplo, se eu vou estar entrando com ação revisional de imóvel, eu sei que essa é uma ação valiosa, eu sei que essa é uma ação que tem um valor da causa alto. Então, vale a pena, para eu evitar essas duas preliminares, por exemplo, entrar com pedido administrativo. Tá certo? Vale a pena? Vale a pena entrar diretamente com esse pedido administrativo. O que aconteceu aqui? Eu já matei a falta de interesse de agir e falta de requerimento administrativo. Ou seja, o banco ele já não pode alegar essa preliminar. Eu estou prevendo os passos. Por que eu estou falando prever? Porque isso eu vou estar fazendo lá na minha petição inicial. Eu estou na réplica, mas lá na petição inicial que eu vou fechando essas brechas. Por exemplo, aqui, eu vou estar, fora esses pedidos, vou estar desenvolvendo aqui a ausência de justiça gratuita. Beleza, a gente está discutindo aqui um imóvel de R$400 mil, mas o cliente pode estar com a corda no pescoço. Então eu preciso provar o quê? Aqui o que, por exemplo, é declaração, imposto de renda. Eu preciso provar, posso fazer um balanço financeiro da vida do cliente para provar que de fato ele não tem condições de pagar as custas, se for o caso, certo? Mesma coisa para prioridade. Aqui eu vou estar apresentando a planilha de cálculos. Por quê? Porque o banco provavelmente vai alegar a iliquidez do pedido, que o pedido é ilíquido, ou pior ainda, o banco pode alegar a litigância de má-fé. Por que ele vai alegar a litigância de má-fé? Ele pode alegar a litigância de má-fé dizendo que você, por exemplo, inventou os números que estão na petição. Se você tem uma planilha de cálculo mostrando toda a evolução, como essa daqui, evolução 1 a 1, evolução decrescente, tá vendo que só vai decrescendo, vou até aumentar para você ver. Saldo devedor, tá vendo? Só vai sendo decrescente, ou seja, eu tenho toda uma evolução matemática do que aconteceu. Ou seja, o banco ele não vai ter argumentos para estar alegando, por exemplo, a litigância de má-fé, ou tudo isso. Você já fechou uma brecha. Eu entro aqui no meu mérito. Como é que eu vou estar desenvolvendo o mérito dessa réplica que está aqui? Pessoal, a gente vai estar abordando a inversão do ônus da prova. Esse é um princípio, ônus da prova. Esse é um princípio fundamental aqui do direito do consumidor, que é a inversão, né? Até colocar aqui, inversão. Opa. Pra cá, pronto. Inversão do ônus da prova. Ou seja, esse sistema da inversão do ônus da prova, eu vou pegar a situação aqui do cliente e a partir disso aqui, eu vou virar ao meu favor, jogando para o banco a responsabilidade de provar determinados atos e provar determinados fatos. Principalmente o seguinte, porque no meu caso concreto, que é o caso em análise, essa taxa de juros ela foi superior. O que justificou essa taxa de juros superior? Então o banco ele vai ter que fazer isso na contestação. Se ele não fez, mais um ponto central para você desenvolver a sua réplica. Então, o que eu reputo como essencial? Professor, gostei da dinâmica, gostei de tudo que o senhor trouxe aqui, a maneira que o senhor trouxe. O que é mais importante quando o assunto é construção
de réplicas para dentro das ações revisionais de financiamento de imóveis. É literalmente você ter a experiência por trás dessas ações para poder prever todos os passos. Eu previ o passo do pedido administrativo, do balanceio financeiro, da análise financeira, que é através da inversão do ônus da prova, por exemplo, da ilegalidade de tarifas, do demonstrativo do uso real. Por exemplo, o banco vai precisar demonstrar o uso real dos serviços embutidos no contrato. Todos esses elementos que eu vou estar abordando dentro de uma réplica vai fechar a porta do banco. Até porque dificilmente você vai ter audiência de instrução e julgamento aqui. Geralmente o processo revisional de imóveis, a petição inicial, contestação, réplica acabou, porque é um processo documental. A gente evolui para a audiência de instrução e julgamento quando existe necessidade de provas em audiência, precisa de provas orais, que geralmente não tem, porque é um processo matemático. A taxa de juros A, a taxa de juros B, está errada a taxa de juros, cruza os dados e verifica o quê? Mais uma vez, impacto financeiro. Vocês estão conseguindo entender porque não tem como entrar com ação revisional sem cálculo? Vou estar demonstrando todo o impacto financeiro. A partir desse impacto financeiro que eu posso estar desenvolvendo todos os detalhes para o quê? Para uma ação revisional de financiamento de imóveis vencedores. E, gente, para você que ficou até agora comigo e deseja evoluir dentro dessas revisionais de financiamento de imóveis, eu tenho um convite especial. Pessoal, nós estamos no mercado jurídico desde 2015. Já são mais de 30 mil advogados impactados por todos os nossos cursos e treinamentos. O que eu vou te apresentar agora é a porta de entrada definitiva para sucesso no direito bancário. Eu estou apresentando aos colegas o nosso curso prático sobre revisional de financiamento de imóveis, do zero até o avançado, sem enrolação, sem termos técnicos, 100% focado na prática e na advocacia real. O nosso curso revisional de financiamento de imóveis ele é dividido em alguns módulos práticos, para pegar você advogado e advogada, desde o básico até o avançado, passando por todos os detalhes necessários. Tudo apresentado em linguagem clara, passo a passo, 100% voltado para a sua realidade como advogado e advogada. Veja só o que você vai dominar dentro do nosso curso. Primeiramente, você vai identificar todos os detalhes de como identificar um juros abusivo dentro de um financiamento do imóvel, quais são as tarifas ilegais dentro desse financiamento de imóveis, existem cláusulas ocultas, quais são essas cláusulas ocultas, qual é a relação em relação a esse cenário, quais são os detalhes em relação a tudo isso. Logo após isso, você vai aprender como calcular se esse imóvel ele já foi quitado, se ele não foi quitado, se ele é superfinanciado, o que acontece, quais são os detalhes por trás disso, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Se logo em seguida conseguir montar os cálculos, conseguir identificar as abusividades, a gente começa a trabalhar, que elaborar petições iniciais, réplicas, contestações, fichas de atendimento, apelações e contrarrazões. E aqui vai algo muito importante. Todos esses pedidos, seja petições, réplicas, contestações, apelações, além de ter aula de como você vai fazer eles, eu disponibilizei uma bateria de modelos só focado nas ações revisionais de imóveis. O curso revisional de imóveis tem toda essa lógica dentro desse universo de imóveis. Então, você vai ter lá modelo de petição, isso, no Word para você editar, modelo de réplica, modelo de contestação, modelo de apelação, modelo de contrarrazões, tudo isso prontinho e voltado para as revisionais de imóveis. Para por aí, professor? Não. O que eu falei ao longo aqui de todo esse bate-papo? Gente, não existe ação revisional sem cálculos adequados. Então, o que eu fiz? Dentro do nosso curso sobre revisional de imóveis, a gente vai ter 4 calculadoras exclusivas para revisionais de imóveis. Então, você vai ter acesso a 4 calculadoras. Para quê? Você não só verificar a viabilidade da ação, mas como também apresentar os próprios cálculos da ação. 4 calculadoras, 2 delas eu já mostrei aqui, só voltada para as revisionais de imóveis. Você vai estar entendendo também como transformar um único cliente em várias oportunidades. A gente entra numa parte negocial. Onde é que estão esses clientes revisionais de imóveis? Essa ação vale a pena? Porque isso é uma excelente oportunidade para você, advogado e advogada.
Como é que eu capto clientes para esse tipo de ação? Onde é que eles estão? Como é que eu vou conseguir esses clientes? Uma vez conseguindo esses clientes de imóveis, como é que eu vou expandir isso? Como é que um cliente se transforma em 2, 3 ações e eu consigo lucrar muito mais? Você vai ter chance de aprender tudo isso dentro do nosso curso sobre revisional de imóveis. Lembrando que com esse tipo de ação você pode facilmente cobrar honorários iniciais e também no eixo, cobrando de 2 até 10 mil reais. São ações curtas, pessoal, que levam em média 2 meses. Todas as nossas aulas são gravadas, você vai ter acesso imediato, logo após a sua inscrição. Você pode assistir no seu ritmo, quantas vezes você quiser, seja pelo celular, pelo tablet, pelo computador. E atenção, vai algo muito importante aqui. A gente está no lançamento, presta atenção, de nosso curso sobre revisional de financiamento de imóveis. Então, por estar no lançamento, a gente está com uma condição especial, que é 70% de desconto. E você ainda vai poder parcelar em até 12 vezes no cartão. Mas lembrando, essa condição de 70% de desconto é exclusiva para os 50 primeiros advogados. Depois disso, o valor vai voltar ao normal. E exclusivamente hoje, quem está aqui comigo, eu preparei algo especial. Um bônus exclusivo para os 5 primeiros que adquirirem. Até o pessoal errou aqui para o Todec, está se perdendo. Além de 70% de desconto, os 5 primeiros, onde se lê 10, lê 5, os 5 primeiros que adquirirem o curso e chamarem agora no WhatsApp, eu vou estar deixando o link aqui, vão ganhar um curso extra completo, com conteúdo pago, normalmente e vendido separadamente. Veja só, a gente vai estar liberando, quem adquiriu o curso revisional de imóveis vai estar ganhando um curso extra. Ele é um curso pago aqui do Carreira do Advogado. E a gente vai estar liberando ele de forma 100% gratuita, apenas nessa condição. A oferta é válida somente para quem entrar em contato ainda hoje pelo link abaixo. Depois vai ser retirado. Professor, eu gostei da proposta. Professor, eu quero participar do curso revisional de financiamento de imóveis. Como é que eu faço? Eu estou deixando agora mesmo aqui no chat um link. O que você vai fazer? Você vai clicar nesse link para falar com a nossa equipe aqui no WhatsApp. E a nossa equipe vai estar te entregando os 70% de desconto para você adquirir o nosso curso sobre revisional de financiamento de imóveis. Então, clica agora mesmo, corre aqui, vai no chat, fala com nossa equipe, porque eles vão estar te entregando essa condição única e imperdível de você adquirir o curso sobre ação revisional e financiamento de imóveis nessa condição imperdível, para de uma vez por todas você saber identificar esses juros abusivos, que são essas tarifas ilegais, como está lidando com essas cláusulas ocultas, o que tem de errado, o que não tem, como calcular se esse imóvel já foi quitado, ele está superfinanciado, se existem valores a devolver. Logo em seguida, está elaborando essas petições réplicas, contestações, ou todos esses valores a devolver, ou se existem esses valores a devolver. Tudo isso com modelo de ficha de atendimento, modelo de petição, modelo de contestação, modelo de apelação, de contra-razões. Mais uma vez, vocês vão ter acesso a isso aqui, ó, que muda o jogo. 4 calculadoras exclusivas, financiamento de imóvel quitado, financiamento de imóvel, essas 2 calculadoras que eu desenvolvi aqui para vocês. E também como está trazendo e captando clientes para esse tipo de demanda. Agora, isso aqui é exclusivamente para aqui e para agora, vocês clicando no link agora mesmo para falar com a nossa equipe do WhatsApp. Tô Fábio, professor, alguma oferta para todos os cursos? Tô Fábio, estou trazendo essa condição imperdível para o nosso curso sobre revisional de imóveis. Agora, qual é um conselho que eu posso lhe dar agora mesmo? Chama aí a nossa equipe no WhatsApp para que você fale sobre o curso revisional de imóveis. E falando com o pessoal no WhatsApp, eles podem estar te dando outras parciais, também te apresentando outros produtos para a gente estar aqui. Chama aí, clique nesse link, você vai estar falando com a nossa galera aqui no WhatsApp, que está te esperando nesse exato momento. Estou com eles aqui agora mesmo. Pessoal, vou estar tirando algumas dúvidas que surgiram ao longo da aula. Quem está com dúvida, questionamento, essa é a hora, coloca aqui a dúvida. O professor só vai ficar mais disponível mais uns 5 minutinhos. Então vamos lá, vou estar respondendo todo mundo. E quem tem dúvida
sobre revisional de imóveis, sobre o nosso curso, o que tem, o que não tem, se não ficou claro, fala aqui também, aproveita que eu vou estar respondendo nesse exato momento. Vamos lá! Então, assim, professor, eu já sou aluno do curso revisional de empréstimos e de veículos, show de bola. A revisional de imóveis é outro curso, sim, focado 100% na revisional de imóveis. Para a senhora que já participou, doutora Cida, a senhora viu, né? O que acontece? O curso de revisional de veículos 100% focado em veículos, no sistema de veículos, que são ações completamente diferentes, de empréstimo do mesmo jeito. É o que eu falei lá no início. Eles blocam, eles fazem parte desse mundo chamado revisionais, né? Revisionais de empréstimo, revisionais de veículos e revisionais de imóveis. Eles fazem parte do mundo das revisionais, só que as teses que vão abordar em cada um, a maneira que essas teses se comportam, são completamente diferentes. Eu dou até um exemplo. Por exemplo, dentro da série de empréstimos, a gente trabalha com a tese invertida que está ocorrendo agora, em 2025, principalmente pelo STJ. Já dentro das revisionais de veículos, muitas vezes as tarifas valem mais que os juros. E na revisional de imóveis, a gente volta para os juros, só que projetado no tempo. São teses completamente diferentes, cada uma história, cada uma maneira de ser abordada completamente diferente, que é isso que traz a magia e traz a possibilidade. Elas pertencem à mesma família, mas não são iguais. Por isso a importância da gente dividir todas elas aqui, inclusive para estar trazendo para vocês. Por isso eu trouxe essa condição imperdível, para que vocês entrem de fato dentro dessa tríade, que é a tríade das revisionais, as três maiores, mais importantes e com mais demandas revisionais que nós temos no mercado e na advocacia. A revisional de empréstimo, a revisional de veículos e a revisional de imóveis. E de antemão, professor, quero entrar, eu quero lucrar, qual delas é a mais lucrativa? Pessoal, eu faço até que você responda para você mesmo essa pergunta, de uma forma muito simples. A revisional está atrelada ao valor da negociação em jogo. Você acha, desses três, qual é o que tem mais valor percebido? Não precisa nem pensar muito. Revisional de imóveis. Qualquer revisional de imóveis, a gente está lidando com imóveis de R$400 mil, R$500 mil, R$1 milhão, R$700 mil. E não, isso não é jogando números ao vento, não. Vocês sabem disso, não tem nenhuma criança aqui, não. Qualquer imóvel de qualquer lugar desse país, sendo um pouquinho melhor, até os ruins, né? Já vale 100, 150, 200, 300 mil reais. Inclusive, a gente está vivendo isso aqui em João Pessoa, né? O pessoal está no boom, todo mundo falando da cidade mais bonita do mundo, aí está em todas as folhas do book, em sites internacionais. Aqui a gente está vivendo um boom de imóveis em todo lugar. Então, assim, qualquer imóvel, o mais simples que ele seja, ele já é R$200 mil, R$250 mil, R$500 mil, R$700 mil, R$800 mil. Eu estou errado, eu estou mentindo aqui. Se você está sendo, professor, ou não é? Esses são os valores de imóvel. Então, quando a gente entra com essa blocagem de revisionais especificamente para imóveis, então sempre tem muito valor a receber. E por mais sensível que seja qualquer mudança dentro desse aspecto revisional, quando a gente projeta isso no tempo, quando a gente projeta sobre o valor de 100 mil, 200, 300 mil reais, já é muito dinheiro. Esse é um grande ponto que diferencia as revisionais de imóveis dos demais, que é justamente a possibilidade desse X, a questão da possibilidade dessa alavancagem. Pessoal, respondi todas as perguntas agora. Existem mais perguntas? Se não há, você vai estar encerrando 1 minutinho enquanto o pessoal chama. Lembrando, professor, quero participar, professor, quero adquirir em primeira mão curso revisional de imóveis, eu gostei da proposta, eu acredito que eu posso começar a lucrar ainda esse ano e ainda posso, com certeza, trazer isso para dentro da minha operação. Como é que eu faço? Agora mesmo, está aqui no chat, clica no link que você vai falar com a nossa equipe no WhatsApp. Lembrando uma coisa importante. Hoje, agora, eu estou liberando um bônus exclusivo. Os 5 primeiros que adquirirem, a nossa revisional de financiamento de imóveis vai estar ganhando um curso extra completo. Esse curso ele é pago e é vendido separadamente aqui no Carreira do Advogado. Confie em mim. É uma surpresa extremamente diferente. Confie em mim. Você vai ter um curso extra completo. Então, quem está adquirindo vai ganhar de forma gratuita esse curso extra que a gente vai estar liberando só dentro dessa condição especial. Agora, professor, eu quero fazer isso amanhã. É para hoje, para aqui, para agora, tá certo? Você clica aí no link, eu estou deixando o link nesse exato momento aqui no chat. Você fala lá com a nossa equipe no WhatsApp, eles vão estar te dando o link da aquisição de imóveis e você ainda vai estar ganhando esse curso
de forma ineta, tá bom? Então é exatamente isso aqui nessa condição e vai ser retirado logo após sensação. Esse é o mundo das revisionais de financiamento de imóveis, pessoal, e como vocês podem não só estar lucrando, como estar crescendo dentro desse universo revisional. Gente, de antemão, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer estar dividindo esse espaço, foi um prazer estar dividindo esse ambiente. Mais uma vez, estou deixando aqui, reforçando, o link de aquisição está no chat. Fiquem todos com Deus, até uma próxima oportunidade. Fica atento ao que a gente tem feito aqui no Carreira do Advogado, muita coisa boa aí, você precisa estar atento. Isso aí muda o jogo. Se você quer participar agora, já estou indo para a área do aluno, recepcionar meus novos alunos. Se você quer fazer parte dessa comunidade, quer fazer parte do curso Revisional de Financiamento de Imóveis, clica no link no chat, agora mesmo, que eu estou te esperando aqui do outro lado. Valeu? Então, gente, até a próxima.